Past simple. Meu Deus. Por que é tão difícil de aprender? Ou melhor, por que é tão fácil de aprender? Vem comigo que eu vou te mostrar o que ainda não te falaram sobre ele. Bem-vindos a mais um vídeo, welcome to another video, bem-vindos ao nosso canal, onde você pode ver conteúdos de inglês tanto para criança quanto para adolescente, para adulto, do básico a algumas conversações que você pode encontrar aqui, tá? E hoje nós vamos falar sobre o passado simples, o past simple, aquilo que muitos alunos temem. Por que alguns alunos temem o past simple? Vamos começar pelo começo. Passado simples em inglês. Um tense, um subject, né, o conteúdo para falar sobre o que, gente? Sobre o passado, claro, obviamente, sobre algo que começou no passado e ficou lá mesmo. Calma aí, Jaque. Que conceito é esse, meu maluco? Como é que algo começou no passado e ficou lá? Algo que começou no passado e acabou lá. Por quê? Em inglês é comum eles utilizarem outro tense, né, outro tempo para falar sobre uma situação que começou no passado e continua no presente, que é o present perfect, tá? Que é assunto para outro vídeo. Porém, o past simple é quando uma ação começa no passado e acaba lá. Exemplo, ontem à noite eu fui até o salão de beleza. Ontem à noite eu fui para a academia, né? Então, eu iniciei uma ação e ela acabou lá mesmo. E eu especifiquei quando essa ação aconteceu, ontem. E em inglês, esse tense é o past simple, ok? É o past simple. Mas existem algumas regrinhas que a gente precisa se deter para poder construir as frases nesse passado, tá? Para construir as frases nesse tempo verbal. Existem dois verbos nesse tense em inglês. São os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares, vamos começar por eles, são aqueles verbos que não modificam a sua estrutura. Eles continuam da sua mesma forminha, porém a gente precisa colocar ali o ED, IED ou apenas o D. Vamos ver no exemplo? Bora! O verbo estudar. Como é estudar em inglês? Stud, stud. Vou colocar a frase. Eu estudei ontem, certo? I studied yesterday. Ou posso trocar até o advérbio de tempo aí, ó. Yesterday I studied. Eu coloco o IED ali no final do stud. Mas por que eu coloco o IED e não o D ou apenas o ED? Porque o stud, esse verbo, ele termina com Y e antes do Y vem uma consoante. Todos os verbos em inglês que terminam com Y e são precedidos por uma consoante, eu preciso tirar o Y e colocar o IED. Exemplo, stud, que a gente acabou de ver. Outro exemplo agora com o verbo que termina com Y, porém a gente não precisa tirá-lo da frase e acrescentar o IED. É o play, jogar. Yesterday I played soccer. Yesterday I played soccer. Ontem eu joguei futebol. Nessa frase aqui, o verbo play, ele termina com Y e antes dele vem uma vogal. Eu não preciso retirar esse Y, ele se mantém e eu acrescento o ED. Fica diferente do verbo stud. Então, stud, ele termina com Y e antes dele tem uma consoante. Eu retiro esse Y e coloco o IED. Já no played, eu tenho uma vogal antes do Y. Então, eu deixo esse Y e acrescento o ED. Ok? Então, fica played e studied. So different. I studied yesterday. I played soccer yesterday. Ok? E os verbos que eu preciso acrescentar apenas o D? Aqueles que terminam com a letrinha E no final. Like, dance, tá? Danced, liked. Vou colocar ontem eu dancei. Yesterday I danced. Eu gostei da festa. I liked the party. I liked the party. Eu gostei da festa. Então, esses verbos que terminam com E, é só acrescentar ali o D no final, certo?
Agora vamos para os irregulares. Os verbos irregulares, o que é que acontece com eles? Os verbos irregulares, gente, é aquela tabelinha chata que alguns professores passam, como eu, para que os alunos decorem. Gente, é decorar mesmo, tá? Essa tabela dos verbos irregulares é estar em constante contato com ela, olhando, lendo e relendo para poder memorizar. Então, os verbos irregulares, eles modificam a sua estrutura. E essa tabela vai mostrar a primeira lacuna com o verbo no presente, tá, na sua forma base, e a segunda lacuna com ele no passado. Vamos dar aqui alguns exemplos. O verbo ir, que é o verbo to go. To go fica went no passado. Fica went, exatamente. O verbo deixar ou partir, né? Que é o verbo to leave. To leave, no passado fica left. Fica left. O verbo forget, que é esquecer, no passado fica forgot. Forgot. Então, existem vários verbos irregulares. Mas, Jaque, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber isso? Estudando. Que merda, hein? Sabia não? É um momento meio crazy da teacher, viu? Pelo amor de Deus. Desconsiderem. A teacher é meio crazy. Não tem problema não. Eu acho que professor de inglês que não é meio crazy não é professor de inglês. Na verdade. Enfim. Então, vocês precisam se ligar nessa diferença dos verbos irregulares e dos verbos irregulares. Agora, As frases na negativa é diferente. Nós temos um auxiliar. E esse auxiliar é o did. Did. O did só vai ser utilizado para frases na negativa e frases na interrogativa, ok? Na negativa precisa acrescentar o not. Então fica did not. Ou, abreviado, né, the splash, the contraction is didn't. Didn't. Então vamos lá, a frase que eu coloquei. Eu trabalhei muito ontem. Vou colocar eu não trabalhei muito, tá? Yesterday I didn't work a lot. Olha a diferença da frase. Na afirmativa ficou yesterday I worked a lot. Na negativa vai ficar yesterday I didn't work a lot. O verbo principal aqui, que é work, na negativa e na interrogativa, ele não vai modificar, mesmo se ele for irregular. Por quê? O auxiliar ali na frase já está fazendo esse papel de transformar a frase para o passado, que nesse caso é o didn't, certo? Então essa frase aqui, ó, I didn't work a lot. Não precisamos colocar o ed no verbo work. Então se liga, tá? Na afirmativa, a estrutura da frase é sujeito, verbo principal conjugado no passado e o complemento. Já na negativa é sujeito, auxiliar, verbo principal e o complemento. E o verbo principal não se conjuga. Já na interrogativa pode ficar da seguinte maneira: Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Bem devagar. Agora o nativo vai falar diferente, né? O nativo vai falar Did you work yesterday? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Oh my gosh! Então a estrutura da frase na interrogativa é um pouco diferente, tá? Auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento. Então did, ele vem no início da frase. Ele vem antes do pronome, antes do sujeito, tá? Did you, did he, did she, did we, did they, tá? Então a frase na afirmativa, na negativa e na interrogativa tem essa estrutura no past simple. Vamos fazer o exercício de listening. Vou colocar um vídeo aqui, ó. Um vídeo de Friends. E você vai ouvir e você vai tentar identificar os verbos no past simple e o auxiliar do past simple. Vamos lá? Vou assistir junto com vocês. I heard about the engagement. Surprised? And confused. Wait, sweetie, I didn't propose to you. I know. I don't think you do. You didn't propose to me. Joey did. Poor baby, you're so tired.
Rachel, I didn't propose to you. Joey didn't propose to you. And Chandler didn't propose to You didn't propose to me. Chandler didn't propose to me. But Joey did. you. Joey proposed to you. I can come back. Wait. Joey, did you propose to her? No. Yes, you did. Actually, technically, I didn't. Well, then why did you give me a ring? Wait, you gave her the ring? No, and I did not ask her to marry me. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. And don't you say you didn't. He was right there. He got down on one knee and he proposed. Whoa, you were down on one knee? Yeah, that looks bad. But I didn't. I didn't propose. Then what did happen? Yeah, what did happen? Okay, the ring fell on the floor, and I went down to pick it up, and you thought I was proposing. Yeah, but you said, will you marry me? No, I didn't. Yes, you did. No, I didn't. Yes, you did. Oh my God, you didn't. Então vamos lá. Logo no início, Ross, né, que é o apaixonado aí por Rachel, ele chega perto dela e ele fala: I heard about engagement. I heard about engagement. Eu ouvi sobre um noivado. E aí eu vi sobre um noivado. O que é isso? O que tá acontecendo? E ela fala: surprised, surpreso, né? E aí eles começam a ter um diálogo falando apenas sobre o passado. E de repente entra Joey, né? Joey entra, vê toda aquela confusão, tenta sair, mas aí ele volta e ele começa a se explicar. E aí ele utiliza o verbo fell. Fell, gente. O anel, ele fell, né? The ring fell. Quando o anel caiu, no presente esse verbo fell é fall. Fall. No passado fica fell, tá? Assim como Ross no início do vídeo, que ele fala heard. I heard about engagement. Esse heard aí, gente, é o verbo hear, ouvir. No passado fica heard. Ele é regular ou irregular? Responde aí, pra eu ver se tu pega essa visão do negócio. Hear no presente e heard no passado. Ele é regular ou irregular? Se tu falasse regular, meu irmão, sente aí a teacher dando um cascudo na tua cabeça. Não é regular, ele é irregular, ok? Porque ele modificou a sua estrutura. Assim como o fell, né? No passado fica fell, no presente é fall. Também ele é irregular, ok? Agora vamos para um quiz. Se não for já que não tem quiz, tem que ter quiz aqui no nosso vídeo, para ver se você pegou o conceito desse assunto, ok? Nessa frase aqui, presta atenção. Yesterday I forgot my bag at home. Ontem eu esqueci a minha bolsa em casa. Qual dessas opções aqui mostra que ela está na negativa? Presta atenção. Yesterday I doesn't forgot my bag at home. Letrinha B. Yesterday I did not forget my bag at home. Ou letrinha C. Yesterday I didn't forgot my bag at home. Dá pausa aí no vídeo e responde qual é a opção correta. A, B, C, D, E, F, G. Ok, se você colocou a letra C, parabéns, você errou. É a letra B, cabeção. É a letra B. Eu não acredito que tu colocasse a letra C não, cara. Eu não acabei de dizer que quando o auxiliar está na frase, o verbo ele não se conjuga. E eu falei lá no início do vídeo que o forget no passado é forgot, ele é irregular. Se o auxiliar está na frase, então o verbo não se conjuga, ele fica forget. A resposta certa é a letra B. Yesterday I did not forget my bag at home. Ontem eu não esqueci a minha bolsa em casa. Vamos lá. Então, se você sentiu dificuldade, eu vou deixar aqui embaixo uma atividade para você baixar em PDF e responder sobre o past simple. Frases na negativa, frases na interrogativa, frases na afirmativa, ok?
Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Dá um like nesse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque todo final de semana tem algum conteúdo falando sobre inglês. E deixa o teu comentário dando sugestão de qual assunto que você quer ver, qual assunto que você tem dificuldade, né? Se você tá gostando, se você ficou com alguma dúvida para eu responder lá nos comentários pra você. Ok, guys? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no nosso próximo vídeo. See ya!